muitas pessoas em Bangladesh amam o Brasil. O técnico não tem culpa nenhuma aqui. Perdemos gols muito fáceis. Ainda temos que jogar pelo país. Precisamos levar bons jogadores para o time na Copa do Mundo de 2030. Se o Neymar achar que ainda vai jogar, então que jogue. Mas se depois de se aposentar ele tentar ser técnico, não vamos ficar surpresos. Nós brasileiros de Bangladesh torcemos pelo Brasil. Mesmo perdendo o jogo, nós somos o Brasil.